O que acontece é que você tem todas essas vozes dizendo que você está com problemas e que isso pode ser difícil. Mas por algum motivo você praticou tanto que consegue ignorar todas elas. Dizem que você não vai conseguir, mas mesmo assim você consegue. Porque você praticou tanto que sabe que esse é o processo. Não acredite na gente, cara. Duvide da gente. Zombie, ria, caçoe, faça comentários, por favor, faça isso. Porque transformam tudo isso em energia produtiva e acabam pisando na sua garganta. Nós temos que aprender como indivíduos a pegar toda a negatividade, descrença, dúvida e limites que as pessoas colocam sobre nós e transformar isso em ação de verdade e enfiar goela abaixo deles. Para que algo novo venha, algo velho precisa ir embora. E esse velho, às vezes, significa deixar de lado o que você conhece até agora. Esvazie a xícara e comece do início. A confiança vem da preparação, sabe? Então, quando o jogo está em jogo, não estou pedindo a mim mesmo para fazer algo que eu não tenha feito milhares de vezes antes, certo? Quando me preparo, sei do que sou capaz, com o que me sinto confortável ou não. Nesses momentos, se pareço frio ou calmo, é porque já fiz isso milhares de vezes. Então é só mais uma vez. Não importa como você se sente, não importa o que as pessoas dizem pra você, não importa se elas riem de você, não importa se você está cansado, dolorido ou acabado. Você vai sentir todas essas coisas, e todas essas coisas vão acontecer. Você vai ter que se tornar alguém que consegue agir apesar de tudo. E quando você se tornar essa versão de si mesmo, não haverá nada neste planeta que possa te parar. Você vai perder o sono, vai duvidar se vai dar certo, você não vai terminar sua lista de tarefas. Você vai se questionar sobre sua decisão e só saberá se foi certa depois de anos. Isso é difícil, mas tudo bem. Tudo que vale a pena fazer é difícil, e quanto mais vale a pena, mais difícil é. Desafios maiores trazem recompensas maiores. Se é difícil, melhor ainda, pois poucos tentarão. Se você espera que alguém te descubra, escolha, salve, resgate ou dê uma chance, isso não vai acontecer. Em algum momento você precisa acordar e perceber que você precisa cuidar de si mesma. Sua vida é sua responsabilidade. Feche os olhos, recue da sua vida, desconecte-se do seu corpo, desconecte-se do seu ambiente, desconecte-se da sua rotina. Reserve para si mesmo 1 hora, 45 ou 20 minutos. Porque quando você investe em si mesmo, você investe no seu futuro. E quando você acredita em si mesmo, você acredita em possibilidades. E quando você acredita em possibilidades, você acredita em si mesmo. E se você não acredita em possibilidades, então você não acredita em si mesmo. E se você não acredita em si mesmo, você não acredita em possibilidades. Mas se você tem uma comunidade, um organismo vivo, onde isso está se tornando o novo normal, você quer fazer parte desse organismo vivo. Você quer... Cada passo seu alimenta o organismo vivo. Cada passo, cada esforço que você faz para se conectar é incrível, porque aquilo que estamos buscando também está nos buscando. Então a verdadeira pergunta é: com o que você pode se apaixonar o suficiente? Que faça todo o esforço para superar a voz negativa e todo esse trabalho valerem a pena. Então, esse é o primeiro ponto. Reconhecer que você tem um longo caminho pela frente. Então, quando você para de terceirizar sua felicidade, sua validação, seu apoio, tudo isso, e traz de volta para si mesma e se torna responsável por isso. Parece assustador, mas é tão libertador porque você pode fazer qualquer coisa. Quando você é responsável, quando você é a motorista da sua vida, quando você não espera que ninguém mais resolva as coisas por você, você pode pedir ajuda? Claro, mas a responsabilidade final é sua. Você é quem tem que fazer o trabalho, você é quem tem que se esforçar. Você é quem tem que descobrir o que te faz feliz, você é quem tem que entender, se tornar autoconsciente sobre o que você precisa. E então você é quem tem que encontrar, seja coragem ou humildade suficiente para pedir ajuda. Esse é o problema eterno da vida, e o problema é: os problemas fazem parte da vida e não vão desaparecer.
Então a questão é, você consegue lidar com toda a categoria ao mesmo tempo? Essa é a questão. É assim que se vive no mundo, lidando com tudo isso ao mesmo tempo. Sacrifício? O que isso significa? Sacrifício? Bem, é uma descoberta, cara. É a descoberta do futuro. Parece que o futuro é sempre ameaçador. A ameaça estará lá. Então, o que você faz? Você faz sacrifícios no presente para que o futuro seja melhor, certo? Adia a gratificação agora. E isso vai valer a pena em um momento que nem existe ainda. É tipo, quem acreditaria nisso? É como se fosse um milagre que acontece. E não é como se as pessoas tivessem descoberto isso da noite para o dia. Muitos não se dedicam aos objetivos porque não se acham merecedores. É fácil sonhar com o que você quer, mas entre onde você está e o que você quer, existe uma quantidade enorme de coisas que você precisa mudar e fazer. E se você tem muito trauma no seu passado, você recebeu essa mensagem repetidas vezes. Mesmo que isso não seja verdade, que você não merece, que tem algo de errado com você. E se você não for, em algum momento, desafiadora contra o que o mundo, ou seus cuidadores, ou suas experiências passadas martelaram no seu cérebro de forma incorreta, injusta, você ficará presa para sempre nessa história. Dor mais reflexão leva ao progresso. Acho isso extremamente verdadeiro. E o ser humano simplesmente precisa desse pouco de dor. É a bússola que vai te permitir, se você refletir sobre por que está sentindo essa dor, o que você fez de errado, como você falhou. Você não desvia, você não coloca o problema em outra pessoa. Você realmente olha para si mesmo e pensa, como foi que eu estraguei isso? Se você olhar para isso e estiver disposto a fazer as mudanças, você realmente vai progredir. Eu não vejo uma maneira de realmente ter uma grande mudança sem sofrimento. Essa é a verdade. A ideia é que nada traz um mundo melhor à existência do que a verdade declarada. Você pode ter que pagar por isso, mas tudo bem, sempre pagamos por tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Você não pode escolher não pagar um preço, você pode escolher qual veneno vai tomar, é isso. Então, se você vai defender algo, defenda ele a sua verdade, isso vai te moldar. As pessoas vão argumentar te chamando de tolo, idiota tendencioso e ignorante. E então, se você ouvi-los, da próxima vez que disser algo, será um pouco menos assim. Se fizer isso por 5 anos, ficará tão resistente, articulado e preparado para lidar com pressão que nem se reconhecerá. Você será uma força reconhecida. Você não é responsável pelo que aconteceu com você. Você sobreviveu ao que aconteceu com você. Mas você tem a responsabilidade de se curar e de fazer o trabalho para mudar. Para que você possa ser a pessoa feliz e realizada que você nasceu para ser, pode ter uma mentalidade que diz: através dos meus esforços, da minha atitude, eu posso ter um impacto na situação em que estou. Esse é o poder que eu tenho. É aí que tudo começa. Começa com você. Autoconfiança, amor próprio, autoestima, autossuficiência, autoconsciência. Tudo tem o mesmo alto. Você tem que se dar essas coisas. Você quer validação, dê isso a si mesma. Você quer ser aplaudida, dê isso a si mesma. Você quer se sentir apoiada na vida. Comece dando essas coisas a si mesma, porque o relacionamento mais importante que você tem é o que você tem consigo mesma. E é o que você menos trabalha. Você pode não ter nada e ainda assim estar ao seu próprio lado. Você pode ter problemas enormes e obstáculos muito reais que está enfrentando. E você pode ter uma mentalidade que diz: através dos meus esforços, da minha atitude, eu posso ter um impacto na situação em que estou. Ao investir, se esforçar e trabalhar por algo, você desenvolve um apego diferente. Vai ser difícil tirarem isso de você. Vivemos e morremos por isso, não nos rendemos nem recuamos. Por que você mede sua grandeza pelo que eles dizem? Por que você quer provar que eles estão errados? É sobre o que esperam e dizem para você, certo? Por que está tentando provar algo para si mesmo? Que tal recuar e dizer: sei que nasci para isso, vamos lá?
Como seria a sua vida ao olhar para o futuro? Se você decidisse não vou permitir que meus medos me parem, como seria a sua vida? Como seria o seu futuro? Se você decidisse querer aquilo que deseja com tanta força que isso te preparasse para superar seus medos, busque isso e se tornará quem deseja ser. E você se torna essa pessoa através de uma pequena decisão de cada vez. Fique bom em falhar, abrace o fracasso e a rejeição. Eu sei que isso parece muito simples, mas entenda que quanto mais você falha, mais você está crescendo. Entenda que o fracasso, as pessoas mais bem-sucedidas, não importa como você defina fracasso, elas estão falhando muito mais do que a maioria das pessoas. Elas são rejeitadas muito mais do que a maioria das pessoas. Elas são zombadas muito mais do que a maioria das pessoas. Elas ficam confusas e sofrem muito mais do que a maioria das pessoas. Por que estamos rotulando ou julgando o fracasso como algo ruim? Fracassar é ótimo. a maioria de vocês não terá sucesso porque desiste ao estudar e se cansar. Eu disse, não chore para desistir, mas para seguir em frente. Não chore para parar. Se você já sente dor, já conquistou. Recompense-se por isso. Não vá dormir até conseguir. As pessoas não são quem você quer que elas sejam. Mate seus ídolos. Claro, há coisas que podemos aprender com as pessoas, mas elas não vão ser o que você pensa que elas são, o que elas deveriam ser. Porque não se pode controlar os outros. Você não pode fazer com que elas sejam o que você quer que elas sejam. Você não pode fazer com que elas sejam quem você quer que elas sejam. A única pessoa que você pode controlar é você mesmo. Então, concentre-se em se tornar quem você quer ser. Mais rápido, mais forte, mais inteligente, mais humilde, com menos ego. Se você decidir experimentar todo o seu verdadeiro potencial, ao decidir manifestar toda a sua grandeza, ao decidir, espere um minuto, o que mais está disponível para mim aqui fora? Se eu decidir experimentar o medo da rejeição, o medo do não, o medo do fracasso, o medo de ficar sozinho, o que mais está disponível? De arriscar, medo de perder tudo, o que mais está disponível para mim? Que traga algum significado e valor extra, o medo das pessoas não gostarem de mim. Você sabe quantas pessoas fazem coisas que não querem porque querem que todo mundo goste delas? E não estava aqui antes de você aparecer. Dizem que a vida é um presente de Deus e como vivemos é nosso presente para Ele. Que presente você está oferecendo? E que tipo de presente você poderia dar se o medo não fosse um problema? Você pode ter medos, mas não se renda. Você é mais do que capaz de fazer desta a sua década. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Está sim, você só tem medo de usar. Você só tem medo de usar. Dê o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil, porque ele te força, como um pintinho quebrando o ovo quando está nascendo. O primeiro passo exige sair da zona de conforto. E a zona de conforto é tão forte que provavelmente 90% das pessoas ficam presas e não atingem todo o seu potencial durante a vida por causa dessa zona de conforto revisada. Ao dar o primeiro passo, só há um jeito: sair dela. De repente você vê o segundo, terceiro e quarto passos. E então, à medida que você dá os passos, sua autoestima aumenta e sua autoconfiança cresce. E você se torna mais criativo e começa a pensar em todos os tipos de ideias. A diferença das pessoas que falam é terem uma grande ideia do possível e darem o primeiro passo.
A principal vantagem do desenvolvimento pessoal foi me dar uma vantagem inicial sobre meus colegas. Porque a maioria das pessoas não cresce pessoalmente todos os dias. A maioria das pessoas não está nesse jogo. Então, se você está nesse jogo, começa a ter o que eu chamo de vantagem decisiva. Quando você faz coisas que os outros não fazem, começa a experimentar coisas que os outros não experimentam e começa a se tornar coisas que os outros não se tornam. Você não gostaria de saber o que aconteceria se você dedicasse apenas um ano? Só um ano se dedicando totalmente? Você deu absolutamente tudo de si para a sua dieta, deu absolutamente tudo de si para o seu treino, deu absolutamente tudo de si para o seu trabalho. Quão drasticamente sua vida mudaria em apenas um ano? Um ano de foco ininterrupto? Aposto que sua vida mudaria drasticamente. Aposto que você seria uma pessoa totalmente diferente e irreconhecível. Aposto que você olharia para trás e pensaria: não acredito que eu vivia daquele jeito. O tempo vai passar de qualquer forma. O próximo ano acontecerá, faça você algo ou não. Então por que você não aproveita esse ano dando o seu máximo e vê o que acontece? Se você fizer isso, eu garanto que daqui a um ano você vai olhar para trás e dizer que foi a melhor decisão que já tomou. Só você tem o que vai trazer. Literalmente, ninguém tem isso, ninguém. Então existe uma força e confiança lindas que surgem quando você percebe que só você tem o que você tem. Se você realmente estiver disposto a vencer na vida, você vai se avaliar. Veja onde você está falhando, veja onde precisa melhorar e então tome as medidas necessárias. Mas é muito difícil ter essa percepção de quão medíocre você é, de quão preguiçoso você é, de como você tem mentido para si mesmo por anos. É muito difícil ser verdadeiro consigo mesmo. Mas uma vez que você se torna verdadeiro consigo mesmo e aceita a responsabilidade de que onde você está agora é resultado direto dos seus pensamentos e das suas ações, então você pode prosperar. Aí você pode realmente começar. A maioria não se esforça o bastante para obter os resultados desejados. Elas pensam que o mundo lhes deve algo, mas na verdade não deve. Para a maioria das pessoas é muita conversa e nenhuma ação, sempre dizendo às pessoas o que vão fazer, mas nunca realmente cumprindo o que dizem. Não seja como a maioria. Se você quer ser a exceção, prove isso. Apareça, trabalhe mais duro, exija mais de si mesmo do que qualquer outra pessoa. É assim que você alcança seus objetivos. Então continue em frente. O caminho mais fácil nunca traz felicidade. É preciso esforço. Sua autoestima, sua estima por si mesmo, é conquistada quando você faz algo difícil para você. É tão fácil para nós ficarmos para baixo quando cometemos erros e caímos nessa armadilha de pensar que deveríamos fazer tudo perfeito. E todas essas coisas exigem luta, retrocessos, erros, fracassos. Não, mas tudo bem. Não ficar tão mal comigo mesmo e sentir que preciso fazer tudo certo o tempo todo. Sabe, porque eu não faço, você não faz, nós não fazemos. Há tanta beleza em cometer erros e poder aprender com eles, crescer com isso e tomar uma decisão melhor da próxima vez. Assuma suas decisões, o que também significa assumir seus erros. Não há nada de errado em cometer um erro, absolutamente nada. Quanto mais você erra, mais resiliente fica. Resiliência é suportar dificuldades. Se você enfrentar um obstáculo e não tiver sucesso, sua capacidade de se recuperar e superar é o mais importante. Mas se você passar todo o seu tempo evitando o estresse, evitando conflitos, evitando problemas, como vai construir sua resiliência? Você nunca vai desenvolvê-la. Você não tem nada neste mundo para conquistar, desafiar ou transcender além da sua mente. Todos os seus vizinhos, inimigos, amigos, deuses e demônios vivem aqui. E você mesmo, imagine, vive aqui. Crescer é muito desconfortável, todos nós sabemos disso. Fora da sua zona de conforto é onde o crescimento acontece. E para muitas pessoas elas estão confortáveis, certo? Estão confortáveis com os mesmos hábitos que não as ajudam. Fazem as mesmas coisas esperando uma vida diferente.
Quero dizer isso a todos. Para evoluir na vida, é preciso abrir mão de algumas coisas. Talvez seja necessário deixar certos amigos para trás. A jornada pode ser solitária e difícil. Você se questiona, mas vou te dizer uma coisa. Só porque o caminho é solitário, não significa que ele não seja perfeito para a sua vida. Você tem que passar pelo fogo primeiro. Você precisa experimentar a queda completa e o total auto-ódio para então chegar a algo como o perdão de si mesma. É quando você foge da responsabilidade e usa a culpa, uma emoção substituta inútil. Mas se você sente o que é real, que é vergonha, ódio, humilhação e auto-ódio, isso é a porta. E se você passar por isso, então você pode se perdoar. Se você está vivendo uma vida confortável, isso só significa que você está continuamente permanecendo dentro do campo do que você já conhece. Cada vez que você expande essa ordem, você está expandindo esse limite. Para mim, isso significa que há algum crescimento. Seja aquilo que você diz ser. Seja aquilo que você realmente quer ser. Ok, se você realmente quer ter sucesso, se você realmente quer mudar sua vida, faça isso hoje, faça isso hoje. Quando o dia acabar, faça isso amanhã. Todos nós temos medo, todo mundo tem medo. O medo é uma das melhores coisas que você pode ter. O medo é um instinto. O medo te impulsiona. O medo te faz ser grande. O medo te faz sentir vivo, não é? O que você faria se descobrisse hoje que só tem mais 6 meses de vida? E se você só tivesse 6 meses de vida, o que você deixaria de fazer? O que você faria e com quem passaria mais tempo? A resposta a essa pergunta é interessante, pois mostra o que você realmente valoriza e considera importante. Primeiro, não fuja. E segundo, seja honesto consigo mesmo. Essas duas coisas você deve manter em mente. E então, basta colocar tempo e esforço na prática. Eu acho que esse é o segredo. Passo a passo, construa algo sobre você, sobre sua vida, sobre seu caráter e personalidade. Isso vai te dar uma base forte para enfrentar tudo o que este mundo vai jogar em você. Acredite que todos somos iguais como seres humanos. Se formos obcecados por algo e realmente perseguirmos nossa paixão com tudo o que temos, independentemente de qualquer outra coisa, se você for obcecado, trabalhar duro e dedicar tempo, você vai ter sucesso. É trabalho duro e obsessão, nada supera o esforço. As pessoas mais importantes na sua vida são aquelas que acreditam em você antes mesmo de você acreditar em si mesmo. Pessoas que percebem algo em você antes de você perceber em si mesmo. Essas pessoas são essenciais para qualquer coisa que você queira alcançar e conquistar. Porque vai chegar um momento em que você já bateu tanto a cabeça na parede que fica até delirando, que você não consegue ver seu futuro, que não acredita ser possível de verdade. E ter essas pessoas na sua vida para te manter com os pés no chão e te lembrar de que você pode conseguir, de que você pode alcançar essas coisas, de que você é capaz, de que o seu potencial é muito maior do que o que você está fazendo agora, muda tudo. A cura para a tristeza não é buscar várias formas de ser feliz, mas aceitar sua vida como ela é e seguir em frente. É crer que tudo tem um propósito e aprender a aceitar as versões passadas de si mesmo que não refletem quem você é hoje. A dor é um pré-requisito. Melhore a si mesmo como ser humano. Muitas coisas na vida fogem ao seu controle, mas a sua felicidade não é uma delas. Perspectiva é tudo. Eu não me importo de onde você vem, onde foi criado ou com sua cor. Eu não me importo com o seu gênero. Eu não me importo com nada disso. Ao trabalhar e investir em si mesmo de forma constante, 1 mais 1 sempre será 2. 2 mais 2 vai ser igual a 4. E 10 anos de trabalho duro, enquanto todo mundo está festejando, arrumando desculpas, fazendo o que é legal no fim de semana, vai valer a pena. Posso fazer isso.
Eu não me importo se você precisar avançar aos poucos, dia após dia. Se precisar se abaixar. E dói. E é difícil. E ninguém consegue ver o que você está realmente passando. Se você não desistir, o fundo do poço vai se tornar a sua plataforma. Seu valor está em quem você se torna, não no que conquista. Então parte do segredo aqui é definir o tipo de metas que vão fazer você se tornar alguém melhor. Não estabeleça metas muito baixas para que você não precise crescer, não precise ler, não precise tentar e não precise se esforçar. Não trace metas baixas nem se desvalorize. Não escolha algo que vá te custar sua virtude ou seus valores, ou que faça você abrir mão dos seus princípios. Existe um bom caminho do meio a seguir aqui. Metas para inspirar, ajudar a crescer, mudar, evoluir e se tornar melhor. Uma vida criativa é só isso? Uma vida vivida de forma criativa é qualquer vida em que, de forma consistente, rotineira, habitual e constante, você escolhe o caminho da curiosidade em vez do caminho do medo. Não uma vez, não duas vezes, não algumas vezes, mas todas as vezes, todas as vezes. Porque você vai se encontrar constantemente nesses cruzamentos na sua vida, quase diariamente, onde há um chamado da curiosidade de um lado e uma espécie de bloqueio do medo do outro, dizendo: escolha este, escolha o caminho mais seguro. Não sei o que nem como aquele termina, vamos só continuar com este. E se você continuar indo para a direita pelo caminho do medo, em vez de ir para a esquerda pelo caminho da curiosidade, sua vida vai ficando menor e mais pesada. Eu sei que não é isso que você quer, nem o que ninguém quer. A melhor versão de você não é aquela versão do eu posso fazer qualquer coisa. A melhor versão de você é a versão disciplinada de você. Estou focado, tenho um prêmio à minha frente, sei o que devo fazer, e isso não é o certo a fazer. Eu tenho que ficar bem aqui, é a versão de você que tem parâmetros. Se você acreditar que consegue, seu corpo dará um jeito. Se for fraco mentalmente, nada adianta o esforço físico. Nada vai se concretizar, nenhum sonho se realizará. Os vencedores, a diferença entre eles e os espectadores é que os vencedores têm uma crença que supera a descrença da multidão todas as vezes. A crença deles é tão forte que mesmo ao fracassar e cair, tem coragem de se levantar novamente. É justamente no desafio, aprendendo com os erros anteriores, que eles fazem acontecer. Mas a qualidade é desenvolver a característica de ser imparável. Desenvolva a característica de ser imparável. Diga a si mesmo, nada do que a vida fizer vai me parar. Não importa quão difícil seja, nunca vou desistir, nem nada vai me parar. Muitos sonhos morrem durante o sofrimento, e muitos de nós aqui já sofremos. Quando você sofre, não falo só de dor física, mas também emocional e espiritual, como em um relacionamento. Ao sofrer, você acaba desistindo do que mais queria. Então, quando o sofrimento ficou demais, meu sonho morreu e praticamente eu quase morri junto com ele. Ao superar meus demônios e enfrentá-los todos os dias, eu nunca estaria aqui hoje. Você não pode fugir dos seus demônios. Eles sempre saberão onde você está. Confie em mim. Não pare por cansaço só quando terminar. Nem todo adversário é inimigo. E nem toda pessoa que... A maioria não se dedica aos objetivos por não se achar digna. É fácil sonhar com o que você quer, mas entre onde você está e o que você quer, existe uma quantidade enorme de coisas que você precisa mudar e fazer. Você precisa fazer o trabalho de mudança para que possa ser a pessoa feliz e realizada que você nasceu para ser. Você pode ser de classe mundial ou se encaixar no mundo, mas não os dois. É aqui que você precisa desenvolver o seu núcleo interior, onde não importa se as pessoas te chamam de louco. Uma coisa que eu aprendi é que as pessoas, todo mundo tem uma opinião. Todos têm opinião. Por que deixar as opiniões dos outros te impedir de viver uma vida que vai fazer história? Quando alguém morre, quando seus sonhos morrem, quando nós morremos, ao parar de nos desenvolver, exterminamos a mente, deixamos de nos desafiar e de elevar nossos padrões, eu vou fracassar até alcançar o sucesso.
Quando somos jovens, sacrificamos a saúde pela riqueza, e quando envelhecemos e descobrimos o verdadeiro sentido da vida, estamos dispostos a sacrificar toda a nossa riqueza por um dia de boa saúde. A maioria das pessoas vai até certo ponto na vida e então estaciona. Elas param. Paradas no caminho. Por quê? Porque recebem alguns golpes. Quando você tem um sonho dourado, não ache estranho enfrentar as fornalhas ardentes deste mundo. Você enfrentará tribulações e acontecimentos. A gente não pode mais continuar vivendo nas nossas limitações, cara. Tipo, quando você entende que é digno, Deus já te colocou. Quando você entende que Deus está te dando um propósito, essas opiniões, essas lutas, todas essas coisas que tentam te segurar, cara, elas realmente não importam tanto assim. Elas não controlam sua vida. Isso não significa que você não enfrentará dificuldades, pois enfrentará muitas. Este é o mundo, você vai passar por momentos difíceis. Nenhum de nós está isento da tempestade, nenhum de nós está isento da luta, nenhum de nós está isento do ódio, nenhum de nós está isento da crítica. No final das contas, cabe a nós decidir se vamos permitir que essas coisas nos controlem. Você precisa buscar transformação, você precisa dar prioridade à sua vida. Você vai cansar de estar cansado, precisa dizer basta, pois foi criado para isso. Você precisa ter fome de se levantar do ringue da vida. E entender o que Willie Charlie quis dizer, que um revés é uma preparação para um retorno. A vida não é justa. Temos que entender que ela não deveria ser justa. É um campo de provas, é um campo de testes. Ela é feita para nos tornar mais duros, é feita para nos deixar o mais fortes possível, para nos testar, para nos impulsionar. Então, a mentalidade é a única coisa que nos faz superar a vida. Eu era um azarão. Todos somos azarões na vida. Até mesmo a pior pessoa pensa assim. Mantenha sempre a mentalidade de que nunca chegou lá. O medo é como uma casa que precisa ser enfrentada. Uma vez que você localiza a fonte dele, você pode enfrentá-lo. Você pode falar com ele. Quando o medo aparecer, você precisa lembrá-lo de que você é formado em história. Você se especializou em coisas a vida toda, se especializou em superar, se especializou em vencer, se especializou em sofrer, se especializou em todas essas coisas. Então, ter medo é uma coisa menor para você? Mas o medo precisa lembrar algo. Quanto mais você enfrenta a vida com ele, mais você percebe que pode ser destemido. O tempo é limitado. Quantas quartas-feiras você ainda tem? Quantos meses? Quantas semanas? Quantos anos? Quantos minutos? Esse relógio está correndo e ele vai acabar. Há quem tenha sonhos incríveis, verdades belas, sonhos comoventes. Mas quem executa? Sem execução, esses sonhos não são nada. Sem execução, esses objetivos não são nada. Sem execução, essas ideias não são nada. Sem execução, você não se torna nada. O plano, a ideia, o pensamento não importam. Se você quer vencer, você tem que executar. Por que não você? Por que não você? Com boa autoestima, por que não você começar a mudar e estabelecer metas? Por que não você começar a progredir rumo à independência financeira? Se eu posso fazer, você também pode. Se nós podemos ler, você pode ler. Se nós podemos mudar, você pode mudar. Se nós conseguimos entender, você também consegue. Se conseguimos superar, você também pode. Nada é impossível. Então, por que não você? Não se trata realmente do que você quer, mas sim do que você está disposto a fazer para conseguir. E nisso, talvez você precise abrir mão de alguma coisa. Pode ser que não seja um bom hábito para substituí-lo por um hábito melhor. Seja na forma como você se recupera, como você dorme, como você relaxa, todo mundo precisa tomar essa decisão. Não é só o que você quer, mas o que está disposto a fazer para conseguir. É isso que importa, pessoal. Vocês são criadores. Todo ser humano é um criador. Como você pensa, assim você será. Acredito que somos criadores e que criamos com cada pensamento e palavra.
Nós realmente pintamos o nosso mundo com nossos pensamentos. Você pode praticamente criar o seu mundo inteiro. Na verdade, não é praticamente, você realmente pode. Mas todos nós podemos fazer isso. É por isso que você não percebe o poder que temos. Sim, você pode ver, você pode fazer. É isso que somos. Somos criadores, somos manifestadores. Clareie e defina sua visão para você mesmo da forma mais elevada possível que você conseguir enxergar. Seja delirante aqui, no ápice do que sua mente acha possível. Vá um pouco além e defina. E então, o número 2 é acredite nisso e o 3 é trabalhe para alcançar isso. Não acredite na mentira de que nada disso importa. Não acredite na mentira de que tudo o que você serve é tudo o que você pode ser. Resista à tentação de acreditar em meias verdades. Alguém comentou sobre você, usando falácias lógicas ao afirmar que um erro seu indica erro em tudo. Você não fez o último relacionamento dar certo, porque acha que esse também foi demitido do último emprego. O que te faz pensar que você é bom no trabalho agora? Se você realmente quer redenção pelas vezes em que falhou, então precisa manter os olhos voltados para frente, não para trás, porque a sua melhor vida está à sua frente, não atrás de você. Você vai sofrer, vai ser difícil, vai exigir toda a sua energia, vai te chutar na cara 1000 vezes. Você vai se desmoralizar, frustrar, sentir raiva e às vezes amargura. É por isso que é tão importante se tornar alguém que consegue agir independentemente do seu humor, independentemente das suas circunstâncias. Porque se você consegue agir quando as coisas estão bagunçadas e todo mundo desiste, todo mundo abandona, que tipo de vantagem isso te dá a longo prazo? Isso te dá grande vantagem. Se você se tornar alguém que não é parado por circunstâncias externas, ou passando por um momento difícil, ou estando de mau humor, ou desmotivado, como alguém pode vencer isso? É a maior mentira do mundo. Você pode ter dito ou ouvido isso hoje, e é isso. Vou fazer amanhã, quando acordar, depois de terminar isso, ou ao me aposentar. Eu vou fazer quando as coisas estiverem mais fáceis. Eu vou fazer quando as coisas voltarem ao normal. Sêneca disse, todos os tolos têm em comum o hábito de sempre adiar e só se prepararem para começar. Como Sêneca diz, você poderia ser bom hoje, mas escolhe adiar para amanhã. Nós escolhemos o amanhã porque sabemos que não é uma escolha de verdade. Nós realmente não vamos fazer isso, é só empurrar com a barriga. É uma mentira que contamos para nós mesmos. É a maior mentira do mundo. A gente não diz que nunca vai fazer, a gente diz que vai fazer depois, mas não vai. Acho que todos enfrentamos algo na vida em que não temos confiança. Quando entendemos o quão poderosos somos e como nossa mente é forte, nada ficará fora do nosso alcance. Todo dia você tem a oportunidade de ser uma nova pessoa. Você pode simplesmente acordar amanhã e decidir: eu vou ser totalmente diferente, vou agir diferente, vou falar diferente, vou me comportar diferente. Não se apegue tanto à falácia do custo irrecuperável a ponto de não mudar ou evoluir. Não deixe que o tempo que você passou sendo quem você é te impeça de ser quem você pode ser. Eu estou aqui para te dizer agora que você vai conseguir. Eu sei que não parece assim. Sei que você só vê desespero e derrota ao redor. Você vê no placar que está perdendo por 25 no último quarto. Estou dizendo, você vai conseguir, não pelo que está sobre você, mas pelo que está dentro de você. O que está dentro de você é alguém que não desiste. O que está dentro de você é alguém que sabe qual é o gosto da derrota, que sabe como é passar pelas provações e tribulações, alguém que sabe que quer deixar um legado para as pessoas que virão depois dele. Alguém que não vive sua vida inspirado pelo ego, fama ou reconhecimento, mas alguém que quer causar um impacto genuíno. Acredita que tornar pessoas, lugares e coisas melhores do que encontrou faz a vida valer a pena. É por isso que você vai conseguir. Então não desista. Não desista de mim. Veja essa corrida até o fim. A única maneira de ser mais bem-sucedido do que a maioria das pessoas é estar disposto a fazer algo que a maioria não está disposta a fazer. Você precisa acreditar que este momento está te preparando para algo incrível que ainda não aconteceu. Continue em frente.
E então eu repeti isso várias e várias vezes, de novo e de novo, enquanto eu queria desistir. Quando eu começava a me criticar, quando eu começava a sentir pena de mim mesma e pensava, não, simplesmente não tem jeito. Eu vou acreditar que algo incrível não vai acontecer. Eu trabalhei demais, algo incrível que ainda não aconteceu está chegando. Não deixe que o tempo que você passou sendo quem você é te impeça de ser quem você pode ser. Só porque você foi uma certa pessoa até agora e as pessoas te conhecem de um jeito, não significa que você não possa mudar tudo isso agora mesmo. Quando você é o melhor de todos, é quem mais recebe ódio. Mas nunca pare de lutar. Não importa o que digam, não importa como tentem comprometer sua visão. Se está em seu instinto ou alma, não há nada, não há posses materiais que devam ficar entre você e a sua expressão. Na minha vida, aprendi que o sucesso tem 3 componentes. O primeiro é que você precisa ser diligente para alcançá-lo. Isso exige acordar cedo todo dia, ir à academia, ler, se dedicar ao ofício diariamente. Você precisa ser diligente, batendo na porta até que alguém atenda. E em segundo lugar, precisa ser consistente para permanecer lá. Porque não basta bater em portas. Ao chegar ao topo da montanha e admirar a vista, dizemos, uau, que visão linda. Você precisa ser consistente se quiser continuar vendo essa vista. Mas em terceiro lugar, essa é só uma vista. Existem muitos outros picos para você escalar, e se você quiser escalar mais picos, então você deve ser grato. Não perca tempo atrás de borboletas. Cuide do jardim e elas virão. Todos nós temos essa tendência de correr atrás, de ir e lutar por todas aquelas coisas que queremos na vida. E o que a frase nos ensina é que o melhor caminho é cuidar do nosso jardim, é realmente trabalhar em nós mesmos internamente. O que você busca virá até você. Se você cuida do seu jardim, você se torna o ímã que atrai as coisas que deseja na vida. Há uma sensação estranha de que ainda não se está vivendo a vida de verdade. Por enquanto, está se fazendo isso ou aquilo. Mas sempre existe a fantasia de que, em algum momento no futuro, a coisa real vai acontecer. A ideia de que um dia as obrigações da vida vão acabar e que você finalmente poderá parar de fazer o que não quer e viver sua vida plenamente é um mito. Eu acho que isso é mentira. Quando estiver à beira do precipício e pular parecer assustador, é justamente o momento de saltar. E quando você salta, é aí que a rede aparece. Coragem não é não ter medo, é agir mesmo sentindo medo. Isso é fé. Se você visse a rede antes de pular, não seria fé, pois saberia que ela estava lá. Fé é como estar parado na beira do penhasco, sem ver nada abaixo e sentindo muito medo. Não sei o que vai acontecer. Então você pula. E então a rede aparece. O poder da fé? Aquele dos grandes passos é a continuidade. Esse é seu amigo. A repetição é sua amiga, não grandes saltos. É a repetição das coisas que começa a incorporar algo dentro de você, mas no final das contas é a repetição. Se você não falha, você nem está tentando. Vou dizer de novo, se você não falha, você nem está tentando. Para alcançar o que nunca teve, é preciso fazer o que nunca fez.